Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus permaneça entre nós. Mais uma vez, estamos reunidos para o estudo do Evangelho de Jesus sob a ótica da doutrina dos Espíritos. Antes de iniciarmos a nossa fala, nós vamos fazer a nossa prece inicial, como fazemos em todas as reuniões espíritas. Então elevemos o pensamento a Deus, nosso Pai Criador, ao nosso irmão maior Jesus, aos mentores espirituais, aos nossos guias particulares, para que nos dê todo o amparo, todo o auxílio para o estudo do Evangelho desta noite. Vamos pedir que estejamos receptivos para recebermos esses ensinamentos, e que esses ensinamentos possam calar fundo no nosso coração, no nosso sentimento, e que na nossa vida, no nosso cotidiano, nós possamos colocá-lo em prática. E assim, com essa vontade de aprender, com essa vontade de se modificar que nos encontramos aqui agora, nós pedimos a Deus, a Jesus e a equipe espiritual responsável por esse trabalho, a permissão para iniciarmos o trabalho desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nos coube falar sobre o capítulo 15º do Evangelho segundo o Espiritismo, que é fora da caridade não há salvação. É um capítulo muito interessante e o título já vem nos falar que a nossa salvação depende da caridade, que nós só nos salvaremos se nós praticarmos a caridade. Mas o que é a salvação? Nos meios religiosos, no meio cristão, a gente ouve muito essa palavra, mas o que ela significa? Salvação, a gente entende que é quando nós estamos passando por um perigo, estamos passando por uma situação muito difícil e alguém nos tira daquele perigo. Por exemplo, se eu caio no rio e não sei nadar, e alguém joga uma boia, ou se atira no rio e me tira daquele rio, ele me salvou de eu morrer afogado. Esse é o entendimento da salvação. A maioria das crenças cristãs entende que nós devemos nos salvar de nós não irmos para o inferno, como eles entendem, né? Porque a maioria dessas religiões entende que após a nossa morte, após o nosso desencarne, ou nós vamos para o céu, ou vamos para o inferno. A doutrina espírita, ela já entende de forma diferente. Ela não entende que há um céu e um inferno como um local circunscrito. Céu e inferno é um estado de espírito. Eu posso estar no céu, assim como eu posso estar no inferno. Depende do meu estado de espírito, depende do meu íntimo. Muitas vezes eu estou num local tumultuado, com as pessoas brigando ao meu lado, mas eu estou bem, estou tranquilo, então eu estou no céu. Eu estou feliz, eu estou alegre, eu estou contente, e o exterior não me atinge. E o contrário também se dá. Às vezes eu estou num lugar muito bonito, uma natureza muito bela, estou numa praia, estou num lugar florido, muito tranquilo, mas eu não estou bem. Eu estou com meus pensamentos carregados, estou pensando no que eu fiz, do que eu deixei de fazer, daquele que me magoou, daquele que me machucou, daquele que eu tenho que resolver, das situações que me amarguram. Então, por mais que o ambiente seja tranquilo, que o ambiente passe para aquele que passa por ali uma tranquilidade, se eu não estou bem, não vai resolver para mim. Então, o estado de espírito é que vai dizer se eu estou no céu ou se eu estou no inferno. Então a doutrina espírita coloca bem que é nós
a nossa intimidade é que tem que estar bem. E para isso, nós precisamos trabalhar essa intimidade, para que os nossos defeitos, que a maioria deles provém de dois defeitos maiores, que os Espíritos nos dizem que são as chagas da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo. Nós temos que nos livrar desse egoísmo e desse orgulho para podermos alcançarmos paz, harmonia, tranquilidade. Então, do que nós temos que nos salvar? São dos nossos próprios defeitos. São defeitos que provêm do egoísmo e do orgulho. É disso que nós temos que nos salvar. Então, e o que nós temos que fazer para vencer o orgulho e o egoísmo? Nós temos que praticar o bem, praticar a caridade. Então a caridade é que vai fazer com que nós vençamos isso. Quando nós praticamos a verdadeira caridade, nós não somos nem egoístas, nem orgulhosos. E nós temos que fazer da nossa vida uma prática da caridade contínua. Mas o que é a caridade? Como é que eu posso entender essa caridade que vai fazer com que eu vença todos os meus defeitos? A caridade, primeiro nós vamos analisar algo que Jesus falou. Jesus é indagado por um doutor da lei e pergunta para Jesus assim: mestre, o que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? Ele queria dizer, o que eu tenho que fazer para mim alcançar a felicidade plena? Que a vida eterna, que eles entendiam naquela época, isso era a felicidade plena. Você não morreria mais, você alcançaria uma vida eternamente bem. Era isso que ele queria dizer. E Jesus fala para ele, o que está escrito na lei? E ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o outro, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus responde, falaste bem, faça isso e viverás. Quer dizer, ame a Deus e ame o seu próximo, que você vai ter uma felicidade plena, nada vai te afligir. É fácil, né? Quando nós estamos amando a Deus, quando estamos amando o nosso próximo, nós temos amor no coração. Quando há amor no coração, não há espaço para ressentimento, para angústia, para dor, para nada que possa nos abalar. Porque o sentimento maior que existe, né, entre todos nós, criaturas de Deus, é o sentimento de amor. Quando amamos plenamente, nada mais nos aflige, nada mais nos machuca. É difícil de entender isso, falar é fácil, mas é difícil de entender, mas a verdade é essa. Nós temos que estar pleno de amor para podermos não deixar que os defeitos nos machuquem. Então Jesus fala isso para esse doutor da lei. Mas o doutor da lei, ele não estava bem convencido dessa situação. Ele entendeu, mas ele continuou questionando. Mas ele falou assim, mestre, mas quem que é o meu próximo? Se eu tenho que amar o próximo, mas quem que é o meu próximo? Daí Jesus conta aquela história que todos nós conhecemos, que é a parábola do samaritano. Eu vou contar a história aqui de forma bem resumida, bem rápida. Então, era a parábola do samaritano, que a gente vai falar aqui de uma forma resumida, rapidamente, mas é uma parábola que traz grandes entendimentos, grandes lições para todos nós. Então Jesus contava que havia um homem que estava caminhando por uma estrada e que foi atacado por ladrões. Os ladrões o atacaram, roubaram tudo o que ele tinha, jogaram ele no chão e o machucaram, maltrataram muito ele
e deixaram ele caído lá, meio morto, e seguiram embora. E por essa mesma estrada passa um sacerdote. Esse sacerdote passa, vê o homem caído, mas não se importa com ele. Passa de largo, como diz na lição. Quer dizer, ele não se importa, aquela pessoa está caída ali, ele segue em frente como se não tivesse nada a ver com aquilo. E depois do sacerdote passa um levita, que também da mesma forma passa de largo, não se importa com aquela pessoa que está caída ali e segue o seu caminho. E por último, passa um samaritano. Esse vem, vê a pessoa caída, chega próximo dela, vê as suas feridas, coloca azeite e mel para aliviar a dor, para aliviar o sangramento, coloca essa pessoa sobre o seu cavalo, leva até uma estalagem, paga a estadia dessa pessoa e fala para o dono da estalagem: olha, eu vou ter que continuar a minha viagem, mas daqui uns 2 ou 3 dias eu retornarei, e qualquer coisa a mais que esse meu amigo der de despesa, você pode fazer o que ele precisar, porque depois eu venho e te pago tudo que ele der, toda a despesa que ele der. Então Jesus, após contar essa história, fala para o doutor da lei: quem que você acha que foi o próximo daquela pessoa que estava caída ali na estrada? E o doutor da lei responde: o próximo foi aquele que usou de compaixão para com ele. Então Jesus disse: faça isso e viverás. Faça isso e alcançará a felicidade plena. Então nós vemos, por essa história, que é uma história simples, que Jesus está colocando de que o que importa não é a práticas exteriores, o que importa é o nosso interior. Porque não adianta eu frequentar uma igreja como o sacerdote frequentava. O sacerdote, ele era aquele que estava todo dia no templo, que fazia os cultos. Também o levita, da mesma forma, era uma pessoa que frequentava os templos, mas eles não se importaram com aquela pessoa que estava ali caída. Eles não tiveram compaixão daquela pessoa. Para eles, não era ninguém, e seguiram a sua caminhada. Mas o samaritano, que era uma pessoa considerada herege, era aquela pessoa que a sociedade não era bem vista pela sociedade. Havia um preconceito muito grande contra os samaritanos, porque eles não eram muito religiosos, eles não frequentavam as igrejas, os templos, e então havia um preconceito contra eles. Mas realmente ele foi o que teve compaixão daquela pessoa, foi lá e agiu com caridade. Então, é isso que Jesus está nos mostrando nessa parábola, de que não adianta nós frequentarmos uma igreja, não adianta nós frequentarmos um centro espírita, não adianta a gente tomar passe todos os dias, tomar a água fluidificada, fazermos orações, se nós não agirmos no bem em favor do nosso semelhante. Se nós não tivermos compaixão pela dor alheia e fazermos algo para aliviar essa dor. Então é isso que Jesus fala que nós devemos fazer. Então ele coloca bem nessa história do samaritano que o que importa é realmente a nossa atitude perante aquele irmão que está em dificuldade, que está em sofrimento. É quando nós estamos agindo no bem, fazendo a caridade, como aquele samaritano fez, ele não está, ele está deixando de ser egoísta. Por quê? Porque ele não pensou nele. Ele falou: eu vou ajudar. Ele não está sendo orgulhoso, porque ele não quis saber de quem que estava caído ali, se era rico, se era pobre, se era importante ou se não era. Ele foi lá e ajudou. Então, ele está naquela atitude, ele está vencendo
ou já tinha vencido. Naquela atitude, o samaritano já tinha vencido os seus defeitos. No Livro dos Espíritos, Kardec indaga a espiritualidade maior de como Jesus entendia a caridade. E a resposta dos Espíritos é benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas. Benevolência. Benevolência como é aquele sentimento de bondade, sentimento de compaixão que nós sentimos pelo nosso semelhante. A benevolência é aquilo que o samaritano teve por aquele que estava caído. Ele foi ali e não se importou com nada, ele foi lá para ajudar, porque ele teve uma compaixão, ele se colocou no lugar do outro. Se fosse eu que tivesse caído ali, eu gostaria que alguém me socorresse. É isso que foi que falou mais alto, ele foi lá e fez, não pensou em mais nada. Esse é o sentimento de benevolência, quando nós nos apiedamos da dor alheia, do sofrimento, da dificuldade do nosso irmão. Porque o sentimento de piedade também ele é muito interessante, porque ele faz com que a gente sofra no momento. Porque você vê uma situação tão difícil, tão dolorida, você se comove com aquilo e você sofre. Mas isso aí é para chamar a nossa atenção, para nós fazermos algo pelo nosso semelhante. Muitas pessoas acham que tem que abafar o sentimento de piedade. Tem pessoas que não visitam hospitais, que não visitam orfanato, porque ele chega no hospital, tem aquela pessoa sofrendo ali, doente, e fala, mas eu não posso fazer nada, eu não vou curar ela mesmo, então é melhor eu nem ir visitar. Assim acontece também com o orfanato. Ele vê aquelas crianças carentes ali, que se aproximam dele, ele fala, mas eu não posso fazer nada, então também é melhor nem ir, porque só fico sofrendo com aquela situação. Mas não é isso que temos que fazer. Nós não devemos abafar o sentimento da piedade. O sentimento da piedade é importante para nós, porque é nesse momento em que nós nos comovemos da dor alheia e que nós vamos fazer algo para ajudar, algo que está ao nosso alcance. Ninguém, Deus, não pede que nós façamos algo acima das nossas possibilidades, mas aquilo que está ao nosso alcance. E quando fazemos algo por alguém, sempre melhora a situação do nosso irmão. Quando eu vou visitar alguém no hospital, eu não vou conseguir curar aquela pessoa, mas só a minha presença ali e com aquele doente, com seus familiares, já ajuda, auxilia. Imagine você estar dentro do hospital, doente, ninguém vem te visitar. Então quando chega alguém, mesmo que seja estranho, a pessoa que está ali doente já fica contente. E é bom, não é? Um sentimento, é algo muito bom. Assim acontece também no orfanato. Você vai lá no orfanato, não é porque você vai adotar aquelas crianças que estão lá. Muitas vezes você não tem condições mesmo naquele momento de nem pensar nisso, mas você vai lá e vê aquela situação, conversa com as crianças, elas se sentem bem, e você pode também ajudar de alguma forma, quando você conversa com os auxiliares daquela casa. Então é isso que nós temos que fazer. Nós não temos que abafar o sentimento da piedade. O sentimento da piedade faz com que a gente se comova com a dor alheia e procure ajudar, procure auxiliar dentro das nossas possibilidades. A outra palavrinha que Jesus colocou é a indulgência. É bem difícil de praticarmos essas virtudes. Para nós temos que aceitar o nosso semelhante do jeito que ele é. A indulgência para com os defeitos alheios, né? Então muitas vezes a gente está ajudando alguém, fala, mas eu tenho ajudado tanto aquela pessoa, mas eu falo para ele fazer assim, ele não faz, eu não vou mais fazer isso.
eu fico perdendo tempo, e ele continua na mesma, ele não quer saber de nada, e então nós não estamos sendo indulgentes. A indulgência diz que nós devemos aceitar a pessoa do jeito que ele é. Ele está precisando de mim, eu posso ajudar, eu ajudo. Agora, se ele não se modifica, isso aí é uma questão dele. Mas aquela minha ajuda, aquele meu auxílio, vai calar forte para ele. Não cala nesse momento, às vezes, na questão moral, na questão, mas mais tarde aquilo ali vai falar muito alto perante ele. Então o que eu devo fazer é continuar ajudando. É claro que conselho eu devo dar, mas quando eu dou um conselho para alguém, eu não estou exigindo que ele tenha conduta da mesma forma que eu penso, da mesma forma que eu faço. Não é isso. O conselho é algo que eu falo para ele. Se fizer assim, seria melhor. Mas talvez se ele não fizer, eu não vou ficar reclamando, não vou ficar cobrando, não vou ficar falando, puxa vida, esse camarada aí só quer saber de receber e não aceita conselho. Não, eu apenas continuo fazendo. A indulgência é isso, aceitar o meu semelhante do jeito que ele é. Isso é muito difícil, parece fácil, mas é muito difícil. Dentro da nossa família sempre nós temos essas dificuldades, né, de relacionamento. Às vezes a gente quer que o outro pense igual a nós, e ele não pensa, e aí começam os atritos. Mas então temos que usar de indulgência, aceitar o nosso irmão, o nosso semelhante do jeito que ele é. E depois, finalmente, Jesus fala do perdão. Nós temos que perdoar. Não adianta ficar guardando ódio, guardando rancor. Aquele cara me fez tanto mal que agora não posso nem passar perto da casa dele. Ele está precisando de ajuda, mas eu não consigo mais me aproximar dele. Quem está sofrendo mais sou eu. Porque se eu guardo rancor, guardo ressentimento, guardo ódio dentro de mim, eu é que sofro. Eu não consigo me libertar disso. Não me liberto do ódio, não me liberto do rancor, do sentimento. Então, o perdão é fundamental. E Jesus fala que a caridade, para nós praticarmos a verdadeira caridade, nós temos que ser benevolentes, indulgentes e perdoarmos as ofensas. Então a gente vê que a caridade que Jesus entende não é aquela caridade pontual que nós estamos acostumados a fazer. Hoje eu ganhei meu dia porque eu dei, eu auxiliei alguém de manhã, eu fiz isso e pronto. Não, a caridade deve ser contínua, deve fazer parte da nossa vida. Então eu devo ser benevolente, indulgente e perdoar sempre, a todo momento. Então é uma caridade que está dentro do nosso cotidiano, dentro da nossa maneira de relacionar. É a caridade moral que o Evangelho nos fala, que é o relacionamento nosso com o nosso semelhante. Então é isso que vai fazer com que nós vençamos os nossos defeitos. Nós estamos nos salvando do orgulho, do egoísmo que tanto nos derruba, que tanto faz a gente sofrer. Então quando a gente tem essas virtudes, quando nós conseguimos agir dessa forma, nós já não somos mais orgulhosos, não somos mais egoístas, e aí a felicidade aflora para nós. A dor ela não tem mais, a dor ela pode ter, mas ela não tem a intensidade que tinha antigamente. Então é isso que Jesus vem nos falar. E o capítulo de hoje, ele vem mostrar de forma bem clara, bem límpida, de que se nós queremos realmente ter uma vida feliz, uma vida plena, uma vida tranquila, uma vida de paz, uma vida de harmonia, nós devemos fazer a caridade, mas a caridade que Jesus entende. Nós temos que pautuar a nossa vida de acordo com esses ensinamentos. É difícil, claro que é difícil, mas nós temos que começar a pensar, começar a fazer. Hoje eu consegui aturar o meu irmão, eu não reclamei
da maneira com que ele agiu. Hoje o camarada me disse umas coisas, mas eu nem liguei. E assim a gente vai vencendo, a gente vai continuando a nossa vida e não dando importância àquilo que não tem importância. Porque qualquer coisa que não seja o sentimento de bondade, de amor, de fraternidade, o resto não tem importância. O resto são situações do cotidiano que nós demos muita importância e por isso ficaram arraigados dentro de nós, arraigados do nosso sentimento, e que agora quando a gente passa por uma situação, nós ficamos tensos, ficamos nervosos, Então nós temos que dominar esse sentimento. Então façamos o bem, olhemos o nosso irmão com um sentimento de bondade, de indulgência, sejamos aquela pessoa que olha o outro como irmão. E coloquemos no lugar do outro, se coloquemos no lugar dele, se fosse eu que estivesse ali, será que não agiria da mesma forma? Então é isso que a gente tem que fazer. Então, o lema da doutrina espírita, de fora da caridade não há salvação, é um lema corretíssimo, porque quando estamos praticando a verdadeira caridade, estamos nos salvando, não estamos agindo com egoísmo, não estamos agindo com orgulho, não, nós somos uma pessoa igual ao outro. Nós não queremos mais nada, queremos apenas fazer aquilo que está ao nosso alcance, e fazer aquilo de forma descompromissada, sem nenhum interesse, né? É isso que ensina o Evangelho, que a caridade deve ser desinteressada. Fazemos aquilo porque sabemos que aquilo é o melhor no momento, e aquilo vai nos dando uma satisfação, porque nos sentimos úteis, nos sentimos realmente filhos de Deus. E é isso que mais importa para nós, sermos úteis, sermos filhos de Deus, entendermos o que estamos fazendo aqui nesse planeta, o que somos aqui nesse universo. É isso que essa prática da caridade nos coloca. Então, para finalizarmos a nossa fala, nós gostaríamos de dizer que devemos todas as noites pedimos a Deus, pedimos a Jesus, pedimos aos nossos espíritos benfeitores que nos inspirem na prática do bem. Que no momento em que tivermos oportunidade de auxiliarmos, que esses irmãos dêem uma inspiração para nós, que a gente possa se lembrar dessas palavras de Jesus, da benevolência, da indulgência, do perdão. E assim nós pedimos que Deus, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, hoje e sempre. Graças a Deus.